os versículos que nós lemos. Vai ser exatamente o pontapé inicial para entendermos o verso 3 ao 10 do capítulo 6. No capítulo 5, Paulo, de maneira bastante específica, ele vai introduzir um tema, utilizando 3 classes de cristãos que estavam ali na igreja de Éfeso e que estavam sendo pastoreados pelo jovem Timóteo. A primeira classe está dos versos 3 ao verso de número 16 do capítulo 5, que ele fala para as viúvas da igreja. A segunda classe está para os presbíteros, ou, se você preferir, bispos, ou, se você preferir, pastores. A tradução é a mesma no grego. Essa é a segunda classe, vai estar do verso 17 ao 25. E a última classe, no início do capítulo 6, versos 1 e 2, ele vai falar para os escravos, para os servos. No entanto, o que está por trás de todas esses conselhos a estas classes é exatamente um pano de fundo muito importante que vai nortear os versículos seguintes do capítulo 6, que é a questão, o tema sobre dinheiro. Importante isso aí. E aí a gente vai chegar na ideia de contentamento, ou, como foi o tema do nosso Eleve, descontentamento. Perceba apenas o verso de número 3 do capítulo 5. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Interessante esse honra. É o mesmo honra lá do mandamento, lá de Êxodo. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, os teus dias de vida aqui na terra. Esse honra aqui, meus irmãos, ele pode ser traduzido não apenas com honra de reconhecimento, o fato de você reconhecer a importância daquela pessoa na sua vida, a importância daquela viúva, daquelas pessoas mais idosas, como Paulo vai dizer que tem até 60 anos, de 60 anos para frente, na sua vida, na vida da igreja. Não apenas isso, mas o honrar de maneira material. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está introduzindo o tema de dinheiro, pedindo para que a igreja de Efésios, a igreja pastoreada pelo Timóteo, possa honrar materialmente as suas viúvas. Interessante. Agora veja o verso de número 16. Diz assim: se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. Olha só como ele dá essa ênfase justamente na provisão material. Socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Em outras palavras, se você tem na sua família algum necessitado, alguma viúva que perdeu sua família, perdeu o seu marido, que é o provedor da casa, e você como cristão está lá, tem sua provisão diária, ajude, traga provisão para a vida dessa viúva também, para que você possa desafogar a igreja. Mas a igreja vai trabalhar justamente no sentido de prover para aquelas que estão desamparadas. Então, primeira classe, as viúvas. Paulo está falando sobre a provisão financeira, provisão material para viúvas. Mas aí a gente entra no segundo tipo de classe aqui, que é contemplada por Paulo em relação à provisão material, financeira, que é exatamente os presbíteros, aqueles que trabalham arduamente no ensino e na palavra, como ele diz no verso de número 17. Veja: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. E posteriormente, verso 18, ele usa 2 textos bíblicos, inclusive para validar o fato dos pastores, inclusive atualmente, poderem receber os seus proventos, poderem receber o seu salário. Veja: pois a Escritura declara, lá em Deuteronômio, capítulo 25, que diz: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, igreja, Paulo está dizendo: Timóteo, aconselhe a igreja, exorte a igreja a fazer com que a igreja pague ao seu pastor pelo seu trabalho, pague aos presbíteros pelo seu trabalho. Essa é a ideia. Paulo está introduzindo o tema de dinheiro aqui. Pule agora para o início do capítulo 6, versos 1 e 2, quando Paulo fala sobre exatamente os servos. Verso número 1 diz:
todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos, novamente a palavra dignos aqui aparecendo, de honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E ele continua no verso número 2 dizendo: também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha o seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre aqueles que se tornaram cristãos e continuam sendo os servos dos seus patrões. E esses patrões não se converteram ao cristianismo, não se converteram a Cristo ainda. E Paulo vai dizer, reconheçam que eles, os seus patrões, concedem provisão para vocês. É deles que vem o sustento de vocês. É deles que vem as necessidades que vocês são contemplados, vocês são assistenciados por eles. Então, considerem eles dignos de toda honra, os senhores de vocês. Interessante aqui, abrindo um parêntese, que servo no grego quer dizer uma palavra chamada doulos, e doulos pode ser traduzido também como escravo, tá? Mas escravo aqui é diferente, o escravo nos tempos bíblicos, é diferente do que nós nos acostumamos a ver e a pensar nos dias de hoje. Quando nós pensamos em escravo nos dias de hoje, nós pensamos no que aconteceu até o século XIX, a escravidão por raça, né? A escravidão pela cor da pele. Não existia isso aqui, tá? Esse tipo de escravidão aqui, muitas vezes era contemplados, né, por dívidas de guerra, ou por situações econômicas, onde muitas vezes o rapaz que era escravizado, a pessoa que era escravizada, ele tinha que poder escolher entre duas coisas. Ou você se tornava escravo da pessoa que estava subjugando, ou você morria. Então, muitas vezes, óbvio, a pessoa ia preferir se tornar escravo, ia se tornar servo daquela pessoa. Mas, fecha o parêntese. A ideia aqui que Paulo está querendo mostrar é que vocês, os servos, precisavam reconhecer que os seus senhores eram dignos de honra porque eram deles que vinha a provisão. Mesmo que eles não fossem cristãos. E se eles fossem cristãos, verso número 2, ainda mais, mereciam que eles trabalhassem ainda mais, como nós observamos. Porque ele partilha o seu serviço, e o seu serviço é bom, é crente e é amado. Então, o pano de fundo que começa a ser elaborado pelo apóstolo Paulo aqui é justamente o pano de fundo das questões materiais, das questões financeiras, das questões que recorrem ao dinheiro. Agora, atente para o verso do número 3. Paulo começa a aprofundar-se no problema. E aí que a gente percebe o nosso primeiro ponto, que é exatamente a questão doutrinária sobre o dinheiro. É uma questão muito enfática que o apóstolo Paulo vai falar. Veja comigo o verso de número 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, ou seja, é soberbo, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. E no verso 5, altercações sem fim, ou seja, contendas sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Muito interessante essa passagem, esses 3 primeiros versos que lemos, porque Paulo vai começar dizendo que se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras. Interessante essa palavra sã, porque é um termo usado muitas vezes na saúde, na medicina, que quer dizer saudável. Ou seja, Paulo está falando aqui que existe uma doutrina saudável. Existe uma doutrina que é eficaz, que vai curar as feridas, porque ela é saudável. Ela é o remédio para as dores da alma daquele que está aflito. Ela é o remédio para curar as angústias existenciais de uma pessoa. As sãs palavras. E ele faz aqui uma comparação
dessas sãs palavras, ou da sã doutrina, com outra doutrina, ou seja, a doutrina do mundo, a doutrina deturpada, a doutrina manchada pelo pecado. E se existe uma doutrina sã, saudável, logo, essa outra doutrina não é sã, não é saudável, é, portanto, enferma, doentia, pecaminosa, causa dor, causa ferida, causa constrangimento, causa soberba. Verso de número 4. Causa falta de entendimento, causa contendas, causa inveja, causa provocação, causa difamação, causa contenda sem fim. É pervertida, é corrupta, é corruptível, priva os homens da verdade, vive na mentira. Portanto, a ideia é, existem duas doutrinas, uma saudável, outra corrompida, pervertida, que deteriora. E Paulo está dizendo o seguinte: vocês acham que essas doutrinas mundanas, pervertidas, vão levar a um lucro, vão levar a uma piedade, vão levar você ao amadurecimento, ao desenvolvimento, ao crescimento espiritual. Mas não é isso. Não, essa doutrina não vai fazer isso nos homens. A única doutrina que amadurece o homem, a única doutrina que provoca crescimento, a única doutrina que provoca desenvolvimento espiritual, que provoca transformação na alma, na mente, na prática, na vida, no falar, no ouvir, é a sã doutrina, é a doutrina da palavra de Deus. É por ela que somos feridos. Foi isso que disse Agostinho de Hipona: quando a tua palavra me feriste, então fui curado. Nós precisamos ser feridos diariamente pela saudável palavra de Deus. O remédio, quando ele vai fazer efeito, ele é ruim, ele desce rasgando. No nordestinês, na goela. Mas para curar, ele tem que ferir. As pessoas estão cansadas de ouvir um evangelho que não produz efeito. De um evangelho água com açúcar, como disse C.S. Lewis. Você pode encontrar em qualquer outro lugar dessa cidade, desse estado, desse país, evangelhos água com açúcar, nas esquinas, deturpados. E que na verdade já surgiram, igrejas que já surgiram por conta exatamente das contendas. Uma contenda fez com que uma igreja surgisse, essa igreja provocou outra contenda, e essa igreja levantou outra contenda, e uma contenda leva a outra contenda, e leva a outra igreja. Quão difícil está nos dias de hoje viver assim. Mas veja, eu quero que você perceba a relação entre contentamento, piedade e doutrina. Essas três coisas andam juntas, não podem se desvencilhar. Porque a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, no verso 3, ela é de verdade a palavra segundo a piedade. No entanto, como Paulo compara, a doutrina do mundo não vai produzir isso. A doutrina do mundo não é saudável, ela é enferma. A doutrina do mundo conduz à perdição. A doutrina pervertida da própria palavra de Deus, ela vai conduzir ao engano dos falsos mestres, que Paulo estava alertando aqui, ao engano de nós mesmos. Quantos, nós individualmente, quantos temos buscado a Deus de maneira equivocada, não piedosa, achando que somos piedosos?
E aí eu queria que você olhasse especificamente para o finalzinho do verso 5, supondo que a piedade é fonte de lucro. O pano de fundo, como eu falei para vocês, do capítulo 5, início do capítulo 6, é o dinheiro. Então, Paulo aqui fala que eles estão achando que a piedade é fonte de lucro financeiro, lucro material. Quantos falsos mestres não têm levado inúmeras pessoas hoje ensinando falsas doutrinas, falsos ensinamentos, achando que esses ensinamentos trarão lucro individualmente, materialmente para esses mestres, falsos mestres. Enquanto isso, os corações se dilaceram. Os corações dos que ouvem essa palavra estão dilacerados, enganados, vendados os seus olhos, privados pela verdade, privados da verdade. E também em relação a nós, individualmente, buscando ser piedosos, buscando de Deus algo, vindo à igreja, não para fazer aquilo que deve ser feito biblicamente, segundo a sã doutrina, mas por motivos outros que sejam, buscar a Deus pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode conceder, e não pelo que Ele é, de fato, e não porque fomos alcançados e transformados das trevas para a luz, e não adorando a Ele na beleza da sua santidade. Parece que o cristianismo, água com açúcar, tem feito efeito individualmente em nossas vidas, no sentido de nos fazer buscá-lo, mas não o que deve ser o grande o almejar das nossas almas, é o nos dedicar à sã doutrina, é o nos dedicar a sermos sarados pela palavra saudável do Evangelho, nos dedicar a sermos sarados por aquilo que Ele é, e não pelos lucros que Ele pode nos dar, e não por aquilo que Ele pode nos conceder, pelos benefícios que Ele pode nos dar. O Evangelho tem perdas, o Evangelho, ele tem cruz, o Evangelho tem um custo, o custo do discipulado, o custo do seguir, tomar a sua cruz e o seguir. O Evangelho, ele não é digno de ser comercializado. O Evangelho não é fonte de lucro material. O Evangelho não é fonte de uma fé interesseira. Isso não é sã doutrina. Isso não é Evangelho verdadeiro. Isso é qualquer coisa, menos a palavra que cura. É qualquer coisa, menos o remédio que nós precisamos. É qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Portanto, pensemos nisso. Pensemos nisso até mesmo para que sejamos confortados. Pensemos nisso para que sejamos contentados. Porque até mesmo a forma como a doutrina que ouvimos, a doutrina que temos acesso, interfere na forma como também somos contentes ou descontentes. Lembre-se disso. É impossível, Paulo está dizendo aqui, é impossível diferenciar doutrina de piedade e de contentamento. É impossível. Impossível. Portanto, essas pessoas, ou até mesmo nós, muitas vezes, que vivemos achando que devemos ser piedosos, porque encontraremos o lucro, o resultado para isso, Paulo tem algo a nos falar. Paulo tem algo a dizer aos falsos mestres. Paulo tem algo a dizer àqueles que vivem dessa forma, que vivem o evangelho do cristianismo, água com açúcar. Verso de número 6. A verdadeira piedade que deve produzir contentamento. De fato, grande fonte de lucro é a piedade
com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. A palavra piedade, ela aparece várias vezes no Novo Testamento. Só na carta de Paulo, a 1 Timóteo, ela aparece 9 vezes. Se você for ler direitinho, você vai perceber as várias menções, desde o capítulo 2, a palavra piedade. No capítulo 6, que é o que nós estamos estudando, aparece 4 vezes. E a piedade, nesse sentido, tem um significado de devoção a Deus, de busca por Deus, de intimidade, de busca de intimidade, de santidade, buscar ser mais parecido com Deus, ser santo como Ele é santo. Isso é piedade. Isso é piedade. Agora veja, abrindo um parênteses, como eu posso ser piedoso se eu não conheço a fé genuína, se eu não conheço a doutrina genuína, se eu não conheço a palavra de Deus e não vivo por ela? Como eu vou ser mais parecido com Deus se eu não o conheço? Como eu posso buscar mais de Deus se eu não sei como buscá-lo, como me aproximar dele? Se eu acho que me aproximar dele é orar por uma água ungida, ou por uma flor, ou sei lá o que, ungido, isso não é piedade. Não se trata disso. Piedade, biblicamente, não é exatamente isso. Não é nada disso. Piedade não é vir à igreja achando que na igreja encontraremos algo para barganharmos com Deus. Com Deus não se barganha. Ele abençoa se Ele quiser. Ele faz e Ele fala se Ele quiser. Isso não depende do que nós falamos para Ele, fazemos para Ele. Isso não depende de nós. E louvado seja Deus por isso. Porque quando conhecemos a sã doutrina, aprendemos que os pensamentos deles são maiores, melhores do que os nossos. Quando nos debruçamos na sã doutrina, conhecemos o Deus maravilhoso que se revela nas Sagradas Escrituras, que enviou o seu Filho para morrer por nós antes mesmo do mundo existir, antes mesmo das coisas surgirem, que já nos conhecia antes mesmo de sermos formados no ventre das nossas mães. Isso é doutrina, isso é conhecer a Deus. E é isso que salta aos nossos olhos quando Paulo vai dizer que isso é o lucro da fé cristã. É a piedade com contentamento. Por quê? Porque quando eu conheço a Deus, quando eu passo a buscá-lo verdadeiramente pelo que Ele é e não somente pelo que Ele faz, com certeza eu vou ser mais satisfeito nele, com certeza eu vou ser mais alegre nele, com certeza eu serei feliz, com certeza eu irei ter júbilo, porque eu conhecerei o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Quão bom é descansar no Deus que é refúgio nos tempos de angústia. Como é bom olhar para os montes e ver que nos montes não há absolutamente nada para nos assegurar, mas há um Deus maior do que os montes. O nosso socorro vem dele. Isso é doutrina. Isso é conhecer o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. Quão bom é saber que existe um Deus maravilhoso que se importa conosco, que está conosco em meio às aflições. E Ele diz: olha, vocês não estarão isentos das aflições, não estarão isentos das dificuldades, João 16:33. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quão bom é saber que Ele está conosco nos ambientes mais hostis ao Evangelho, na universidade, no trabalho, até mesmo em nossa casa. Quão bom é descansar nesse Deus. Para isso, meus irmãos, precisamos desenvolver a nossa piedade. Para isso, precisamos passar tempo com a palavra.
Passar tempo conhecendo esse Deus. E aonde conheceremos, a não ser na própria Escritura Sagrada, onde Ele se revela. Onde conheceremos esse Deus? Onde conheceremos o remédio para as nossas almas, se a própria palavra diz que ela é sã, ela cura, ela transforma, ela liberta, ela restaura, ela revigora as forças. Porque o nosso Deus é o Deus que revigora as forças. Porque o nosso Deus está conosco no meio da dor, do sofrimento, como Ele esteve na vida de Jó. Olha quantas coisas podemos absorver da palavra. Olha quantas coisas podemos nos dedicar a conhecer na palavra de Deus. Doutrina, piedade, contentamento. Doutrina, piedade, contentamento. Quando nos debruçamos na doutrina, quando nos debruçamos em conhecer esse Deus maravilhoso, somos chamados a conhecê-lo cada vez mais. E isso produz em nós alegria. Isso produz em nós certeza. Isso produz em nós a certeza de que Ele está conosco. Haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Na palavra, nós conhecemos a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. Nós conhecemos a providência de Deus, o Deus que provê todas as coisas, o Deus que provê o auxílio da viúva, no capítulo 5, o Deus que provê a necessidade do presbítero, do pastor, no capítulo 5, também, o Deus que provê a necessidade do servo. Na Escritura, conhecemos esse Deus providenciador. Na Escritura, conhecemos o Deus do cuidado, o Deus que não deixa com que José se perca, o Deus que não se afaste de José, por mais que os seus irmãos se afastem dele, por mais que a família o abandone, o Deus que amou José até o fim, porque tinha propósitos, e os propósitos e pensamentos dele, como eu já falei, são infinitamente melhores, maiores do que os nossos. Louvado seja esse Deus maravilhoso, louvado seja esse Deus poderoso, louvado seja esse Deus que derramou o seu sangue para salvar um pecador como eu e como você. Aonde conhecemos isso? Nas Sagradas Escrituras, na sã doutrina, na sã palavra, na santa palavra de Deus, no remédio para as nossas almas, que fere o nosso orgulho, que quebra com a nossa soberba, mas que nos humilha, para reconhecermos que a nossa dependência é somente de Deus. O nosso contentamento não é o dinheiro, como nós iremos ver, mas é Deus, somente Deus, somente Deus. Paulo tem propriedade para falar sobre isso. Se analisarmos com calma, 2 Coríntios capítulo 11, se você puder ler em casa, no seu devocional, 2 Coríntios, na verdade, capítulo 11, você vai ver o tanto de coisa que Paulo passou. Perigo de morte, ficou à deriva no mar, foi açoitado 39 vezes pelos judeus, foi apedrejado, quase morreu não sei quantas vezes, mas Paulo estava lá, porque ele sabia que Deus estava com ele, porque ele sabia e ele descansava na sã doutrina, na santa palavra de Deus. E foi por causa disso que em Filipenses capítulo 4, verso de número 13, aplicando de maneira correta o texto, ele diz: agora sim, tudo posso nas coisas, naquele que me fortalece. Por causa de tudo que ele viveu, por causa de tudo que ele passou, ele tudo pode naquele que o fortalece. Ele disse: o viver é lucro, e o morrer é Cristo. O viver, vamos abrir, para não ficar nas minhas palavras, Filipenses 1, 21. Eu não corri o risco de errar com vocês, estou falando sobre a sã doutrina, e errar na sã doutrina. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo,
e o morrer é lucro. Ou seja, Paulo reconhece que a sua vida, ela era vivida por inteiro para Cristo, de maneira que o viver ou no morrer, ele vivia para Cristo. O contentamento de Paulo estava exatamente em Cristo. Amém? O fato de descansarmos, de confiarmos na palavra de Deus, na doutrina de Deus, na doutrina revelada na Escritura, na palavra de Deus, nos faz pensar também sobre as nossas ansiedades, sobre aquilo que nos angustia, sobre o fato de temermos o amanhã, o fato de temermos o que acontecerá, o fato de não sabermos o que acontecerá depois da curva. E aí eu gostaria mais uma vez que você guardasse esse texto de Timóteo e abrisse em Mateus capítulo 6. Verso 25, a partir do 25. Diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, Cristo dizendo, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Pule para o verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Verso 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Meus irmãos, como é bom nos debruçarmos na palavra de Deus e entendermos que até mesmo para as nossas ansiedades o Senhor nos fala. Até mesmo para as nossas ansiedades, o Senhor está sempre a nos mostrar a sua palavra, o seu alívio proposto para nós. Não existem motivos para andarmos ansiosos quanto ao que vestir, quanto ao que comer, quanto ao que fazer, quanto ao nosso amanhã. O Senhor está lá e Ele está conosco, e Ele irá prover todas as nossas necessidades. Coloquemos as nossas preocupações diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Porque Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele tem cuidado do nosso futuro, Ele sabe, Ele é presciente, é o Deus que se revela na palavra com seus atributos graciosos, a presciência de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus, a soberania de Deus. Descanse nos seus atributos, descansemos nos seus atributos. Ele nos manda como a ordem: não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí, verso 33 e 34, vem a piedade. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Descansemos no cuidado de Deus para conosco. Busquemos a Ele. É isso que Ele nos pede, é isso que Ele nos manda, na verdade. Busquemos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, vida piedosa. Aproveite os meios de graça disponíveis para você, para que você amadureça a sua fé, cresça, desenvolva a sua vida espiritual, na dependência do Senhor, oração, leitura da palavra, meditação, vinda à casa de Deus, comunhão com os irmãos. Tudo isso é meio de graça, é oportunidade que o Senhor nos concede para sermos cada dia mais amadurecidos, aperfeiçoados, fortalecidos nele, mais piedosos, de maneira que nossa vida vai sendo transformada dia após dia pelo processo de santificação.
Ao invés de buscarmos ao Deus que pode nos dar alguma coisa, devemos buscar a Ele pelo que Ele é. Ao invés de simplesmente buscarmos por aquilo que Ele pode nos dar, pelos lucros materiais, financeiros, que talvez nós pensemos em buscar, busca Ele pelo que Ele é, e o resto vai ser acrescentado. É isso que Ele nos manda, é isso que Ele nos chama a fazer. Mas voltemos para 1 Timóteo capítulo 6. Em terceiro lugar, percebemos os versos 9 e 10 com o dinheiro e os seus problemas. Paulo diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Interessante o que Paulo fala, principalmente no início do verso 9, pois ele fala assim: os que querem ficar ricos. E aqui não trata apenas daqueles que são pobres e almejam ficar ricos, mas os ricos que querem ficar mais ricos. Então, percebamos, o problema aqui não é o dinheiro. Mas Paulo é muito claro quando ele fala, o problema no verso 10 é o amor ao dinheiro. De maneira que existe rico que não ama o dinheiro, e pobre que ama o dinheiro. Veja, que aparente contradição. Mas na verdade não é, porque o problema humano é o coração enganoso, como diz Jeremias. O coração corrupto desesperadamente. Esse é o problema. Esse é o fato de não sermos contentes, de sermos descontentes com as coisas que temos, ou na verdade, com as coisas que Deus nos dá. Porque somos seus mordomos. Não somos donos daquilo que temos. Somos mordomos daquilo que Ele nos colocou em nossas mãos. Portanto, o grande problema aqui é de idolatria. E sobre isso, Jesus, mais uma vez no Sermão do Monte, capítulo 6, vai dizer: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E a pergunta é: você tem guardado o seu coração dessas coisas? Você tem guardado o seu coração de todas as formas que você tem nesse mundo para se contentar com tudo que não seja Deus? Se você não tem guardado, sinto dizer que você não vai ser contente, não vai ser satisfeito, você não vai ser feliz, alegre, enquanto você não for plenamente satisfeito em Cristo, enquanto você não for plenamente satisfeito nele, em Deus, o Senhor da nossa vida. Portanto, o problema do nosso descontentamento é a idolatria do nosso coração. É a idolatria das coisas que teimamos em adorar e teimamos fazer que seja Deus, mas não é. Por isso que nunca seremos satisfeitos, porque João Calvino dizia: o nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus. Só quem pode preencher o nosso vazio é o próprio Senhor. Não adianta dinheiro, não adianta sexo, não adianta poder, não adianta drogas. Nada vai preencher o vazio do nosso coração, somente Deus. Por isso que pobres podem ter esse problema, do amor à riqueza. Por isso que ricos também podem ter esse problema. Homem, mulher, seja lá do jeito que for, mas todos nós temos isso. E o problema é no nosso coração. A não ser que o Senhor transforme, restaure, cure, não seremos contentes. Só há uma resposta para o nosso descontentamento. E a resposta é Cristo Jesus. A resposta é Cristo Jesus. Por isso, os idólatras do dinheiro, os idólatras do lucro, essas pessoas, elas caem em tentação, no verso 9, elas caem em cilada, elas caem em concupiscências, em insensatez, elas caem em perdição, elas caem na ruína,
E quantos exemplos nós não podemos ter em nossa mente de pessoas que assim agem e acabam perdendo a fé, e acabam desestimulando sua fé, porque colocaram a esperança no seu dinheiro, colocaram a esperança naquilo que elas poderiam ter. Mas a medida do ter, como diz o ditado, nunca enche. E aí, o resultado é frustração, é desespero, é dor, é lamento. Por quê? Porque a esperança não está sendo Cristo. O contentamento, a saciedade do coração, a saciedade da alma não está sendo Cristo, não está sendo o Senhor. Por isso, no verso de número 10, no finalzinho, ele diz: se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Esse é o destino também dos falsos profetas, daqueles que anunciam os lucros financeiros, físicos, provenientes de uma fé. Nossa fé não tem o objetivo do lucro. O objetivo da nossa fé é Cristo. O objetivo da nossa vida espiritual é Cristo. E o resultado é que Deus os julgará. Deus levará essas pessoas diante do tribunal e elas pagarão diante do Senhor. Pagarão diante do Senhor por causa de todos os males que elas provocaram, nelas e nas outras pessoas também. Mas o que fazer diante dessa realidade como cristãos? Observe comigo o verso de número 11 de 1 Timóteo 6. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Fuja do amor ao dinheiro. Fuja do descontentamento ou dos ídolos do seu coração. Fuja de tudo aquilo que vai perverter a sã doutrina na sua vida. Fuja de tudo isso. Como fugir? Antes, segue a justiça, novamente, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Paulo dá todas as ferramentas aqui para Timóteo. Timóteo, um pastor jovem, nós como jovens, o que devemos fazer? Seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Fazendo isso, nós estaremos fugindo de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que é ídolo no nosso coração, de tudo aquilo que precisa ser desapegado por nós. Em segundo lugar, que nós sejamos satisfeitos em Deus, porque é dele que vem a nossa esperança, tanto neste mundo como no mundo por vir. Se você se debruçar na palavra de Deus, você vai perceber, Ele tem os resultados para a nossa eternidade, quando Ele nos dá a vida eterna. Ele também tem a nossa provisão diária, como acabamos de ler em Mateus capítulo 6. Então, seja para este mundo, seja para o mundo por vir, nossa esperança é Cristo. Nossa esperança continua sendo Cristo. Seja em tempos de caos ou de bonança, nossa esperança continua sendo Cristo. Nossa esperança sempre é Cristo. Louvado seja o seu nome. Em terceiro lugar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, peça para que o Senhor corrija, sonde o seu coração. E se existe algum tipo de apego a um contentamento material, que Ele mude, transforme. Venha com a sua soberana palavra, a sua palavra que é sã e cure as nossas feridas. Cure aquilo que precisa ser curado e transformado em nós. Vejamos o verso de número 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso usufruto. Nós somos apenas os seus mordomos. Ele é o dono de todas as coisas. Isso também é conhecer a sua palavra. Ele é o dono da nossa vida, dos bens que administramos aqui nessa terra, de todas as coisas que fazemos. Ele é o dono.
Por isso que nossa esperança não deve estar na instabilidade da riqueza, mas na constância da certeza do cuidado de Deus, da soberania de Deus em nossas vidas. Em quarto lugar, se Deus te der a graça de viver uma vida tranquila financeiramente falando, não seja orgulhoso, como a gente viu aqui no verso 17. Pratique o bem e seja rico em boas obras. Veja o verso de número 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Veja, Paulo está dizendo aqui para as pessoas que possuem condição financeira, se Deus der esse privilégio a alguém aqui, que glória a Deus, mas não guarde isso, não ponha a sua esperança nisso, isso pode ser corrompido pela traça, pode ser levado pelos ladrões, Mateus capítulo 6, guarde o seu coração disso, ao invés de poupar e poupar, faça o que ele está dizendo, pratique o bem, seja rico em boas obras. Eu sou assalariado, já sou jovem, sou solteiro e sou assalariado. Olha a oportunidade que Deus está te dando para você, por exemplo, comprar bons livros, ler bons livros, ser usado por Deus como instrumento na vida de outras pessoas, por exemplo, pregando a palavra dEle. Olha a oportunidade que Deus está te dando de desenvolver um trabalho missionário, de ajudar missionários, de abençoar a vida de um missionário, de abençoar a vida da igreja, Projeto Lídia, de abençoar a vida de outras pessoas necessitadas, viúvas, órfãos. Veja, para que você não tenha o seu coração nas riquezas, para que você não tenha o seu coração naquilo que você guarda materialmente, mas espiritualmente. Aliás, é isso que ele diz no verso de número 19. O nosso dinheiro, ele não vai nos garantir o nosso futuro. O que vai garantir o nosso futuro é a fé exclusiva em Cristo Jesus. Verso 19. Não acumulem para si mesmos tesouros. Penso que Paulo tem em mente as palavras de Cristo aqui. Não acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da vida, da verdadeira vida. O que vai garantir o nosso futuro não é a nossa riqueza, não são os nossos bens, não é aquilo que temos, mas tão somente a fé em Cristo Jesus. Por fim, se Deus nos deu algum benefício, se Deus não nos deu algum benefício terreno, é porque Ele conhece a nossa realidade, muito mais do que nós. Aprendamos a descansar nele. Que possamos aprender a descansar no Senhor. Que possamos aprender a descansar, seja na bonança ou na falta, na escassez. Que do Senhor vem a nossa esperança. E Ele jamais vai deixar um justo desamparado. Que possamos aprender a conciliar doutrina, piedade e contentamento. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos Te louvar e Te agradecer pela Tua palavra, pois ela, Senhor Deus, é quem nos aperfeiçoa, a Tua palavra é quem nos amadurece, a Tua palavra é quem nos auxilia a vivermos neste mundo, a não colocarmos o nosso coração nas coisas deste mundo, mas que em tudo, Senhor, nós possamos glorificar o Teu nome, através daquilo que o Senhor nos deu, para como mordomos, glorificarmos o Teu nome sendo administradores do que o Senhor nos colocou nas nossas mãos. Ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós e nos faz glorificar o Teu nome. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé.